Bem, pessoal, vocês já devem ter visto uma imagem parecida com essa em mídias sociais, em TVs, em jornais. Essa imagem ela tem uma representatividade muito forte, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, que é o direito à greve. Esse direito à greve, ele está assegurado no artigo 9º da Constituição, que disciplina o seguinte: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Bem, para que você possa estudar, preparar-se melhor para um concurso ou até uma prova da OAB, no que diz respeito a esse assunto, você deve ler atentamente a lei que disciplina o direito de greve, que é a Lei 7.783 de 1989. Ela tem apenas 17 artigos de conteúdo efetivo do teor do direito. Então, você ler com profundidade, ler com atenção, vai facilitar aí a sua vida na hora de preparação para um concurso. As questões que geralmente caem sobre esse assunto, sobre direito de greve, que geralmente é abordado, é em relação ao pré-aviso, aos serviços ou atividades considerados essenciais e as consequências da greve. Então, vamos lá dar início nosso conteúdo efetivamente. Então, é legítimo esse exercício do direito de greve? Sim, é legítimo. E ele significa o quê? A suspensão da atividade do trabalhador. Essa suspensão, ela deve ser, por essência, por natureza, uma suspensão coletiva da atividade. Não há de se falar em greve quando a paralisação é feita apenas por uma só pessoa. O segundo requisito é que essa sustação da atividade, ela seja temporária. Esse critério temporal, ele diz respeito à atividade que o empregado desenvolve, e essa paralisação, ela não é uma paralisação de longo tempo, apesar da norma não estabelecer uma quantidade de dias especificamente. E o terceiro requisito é que ele deve observar meios pacíficos para convencer os colegas, quem está em greve no caso, convencer os colegas do que efetivamente está sendo buscado com essa paralisação. Agora, a partir do momento que não é observado esse meio pacífico e traz prejuízo à ordem pública, é preciso ficar atento à responsabilização da prática desses atos. A responsabilidade pelos atos praticados, pelos ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve, ele deve ser apurado pelos órgãos responsáveis, pelos órgãos competentes, e aí o Ministério Público, de ofício, ele pode requerer essa abertura. Falaremos mais sobre responsabilidade mais à frente. O que é que deve ter, o que é que compõe, qual é a estrutura dessa greve? Segundo Rezende, a greve pode ser um princípio, pode-se dizer que é o princípio objetivo da greve, é abrir a negociação entre trabalhador e empregado. Essa é a greve que a gente tem como sendo greve efetiva, né? A greve típica. Agora, embora a doutrina e a jurisprudência tendam a repelir a greve que não objetivem a melhoria direta das condições econômicas e das condições de trabalho desses empregados, segundo Godinho, a Constituição não restringiu o direito, mas, ao contrário, alargou e abrangeu mais
a esses empregados o direito à greve. É assegurado esse direito, como a gente já viu, previsto na Constituição. Quais são os efeitos dessa greve sobre o contrato de trabalho? As condições de greve, elas suspendem o contrato de trabalho. Mas aí, as relações obrigacionais durante esse período devem ser regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão. Então, enquanto a greve for considerada não abusiva, ela protege o trabalhador. Na hipótese dela ser considerada abusiva, o trabalhador perde esta proteção. E aí, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários para que o desenvolvimento da atividade dele seja efetivo. E quando é que se visualiza esse abuso de greve, esse abuso do direito de greve? Quando ela não observa as regras contidas nesta lei, na Lei 7.783 de 89, e quando há paralisação após celebração de acordo, convenção ou decisão judicial. Agora, não constitui o abuso ao exercício de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de uma cláusula ou de uma condição, ou seja motivada pela superveniência de fato novo que veio a ocorrer depois de constituído aí um novo direito através do estabelecimento de uma convenção, de um dissídio ou de um acordo coletivo. Como em qualquer direito, também o direito de greve encontra limites na ordem jurídica. Segundo Rezende, esses limites são: primeiro, a legitimidade ou não de determinadas condutas associadas à greve. Ou seja, se aquele ato praticado pelo trabalhador encontra respaldo, é efetivamente legítimo. Por exemplo, os piquetes, que são caracterizados pela presença de um grupo de trabalhadores na porta da fábrica ou em um local de trabalho com o objetivo de impedir a entrada de trabalhadores durante o movimento grevista. Isso é possível? Sim, isso é permitido. Desde que, só é considerado lícito, desde que seja desenvolvido de forma pacífica. É um das condições de limite. A outra é a ocupação do estabelecimento, que é um dos principais métodos utilizados. E aí a ordem constitucional, ela proíbe essa prática. A outra é a operação tartaruga, ou o boicote, ou a sabotagem, que aí a sabotagem, em qualquer conduta, em qualquer condição, ela é considerada ilegítima. A outra possibilidade de limite do direito de greve é a regulação legal dos atos preparatórios que legitimam o movimento grevista. A greve, ela não deve ser utilizada como um fim, e especificamente e especialmente para fins escusos, mas antes como meio colocado à disposição do trabalhador para obtenção de vantagens e possibilidades. Então, diante disso, é preciso que haja algo que motive. Então, por exemplo, uma frustração negocial. Houve uma frustração de uma negociação e aí, por causa dessa frustração, a categoria decidiu realizar uma greve. Ser avisado previamente o empregador, né, de que isso vai acontecer, de que a greve vai existir. Uma deliberação em assembleia geral dos trabalhadores. Então, esses são limites. A regulação legal
dos atos preparatórios. E a restrição ao direito de greve associada a determinada categoria, que diz respeito aos limites em relação às atividades desenvolvidas por certa categoria. Por exemplo, militares, servidor público, tem que observar certas condutas específicas em leis próprias. Bem, ainda como limites especiais a esse direito de greve, a Constituição, lá no parágrafo 1º, estabelece que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e irão dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E essas condições estão na Lei 7.783 de 1989. São considerados serviços ou atividades essenciais. Aí ele lista 11 atividades que são consideradas essenciais. E que aí, no exercício desse direito, caso essa atividade essencial, caso as regras sejam descumpridas pelos trabalhadores ou pelos sindicatos. Pois bem, caso a greve seja considerada abusiva, o efeito é muito prático. Se ele era um direito, e aí foi considerado abusivo, ele deixa de ser direito. E aí, no mínimo, trata-se de meras faltas injustificadas ao trabalho. Contudo, uma orientação jurisprudencial da seção de dissídio coletivo do Tribunal Superior do Trabalho, ela deixa muito claro qual é o efeito de uma greve abusiva. Ou seja, ele não gera efeito. Porque o tribunal entende que é incompatível, não pode haver relação de compatibilidade entre uma greve ser considerada ilegítima, né, abusiva, melhor dizendo, e as vantagens e as garantias que os trabalhadores conseguiram. Então, se eles conseguiram isso através de uma situação de abusividade, então morre para eles aí esses direitos que foram conquistados. E aí constitui abuso ao direito de greve, como nós já vimos lá atrás. Constitui abuso de greve a inobservância das normas contidas na lei. Isso aí é uma repetição do que nós vimos já anteriormente. E, por fim, o julgamento desse direito de greve. Embora seja um direito fundamental do trabalhador, e aí a ser exercido de forma coletiva, como nós já mencionamos, a greve muitas vezes pode assumir a característica de abusividade. E aí, essa abusividade, ela vai ser necessária, nesse caso, a intervenção do poder judiciário. A competência, no caso, é da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer dos partes ou do Ministério Público, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou a improcedência das reivindicações. E aí, uma súmula a súmula 189 do TST, ele diz que a competência é efetiva da Justiça do Trabalho. Isso também está previsto lá na emenda constitucional número 45, a partir do artigo 114. Lá no artigo 114, melhor dizendo. Quais são as responsabilidades desses grevistas? Como nós já falamos um pouquinho anteriormente, esses atos praticados ou ilícitos cometidos serão apurados e eles vão sofrer aí a responsabilização por isso, tanto na esfera civil quanto na esfera pública. Não é apenas o empregado que tem restrições quando se fala de greve, porque ao empregador também é vedado algumas coisas. Uma delas, nesse caso especificamente, é o lockout. E o que é que vem a ser esse lockout? É o fechamento provisório da fábrica ou da empresa pelo empregador a fim de frustrar o movimento grevista.
Então, o pessoal vai fazer greve. Então a gente fecha a fábrica, fecha a empresa, deixa parado para que ninguém efetivamente vá para esse movimento. Isso aí é proibido nessa mesma lei 7.783 de 89. Isso é denominado de lockout. Aí estão as referências que nós utilizamos nessa aula. E, mais uma vez, atenção, leitura no texto da norma, para que você possa fixar melhor esse conhecimento. Até a